Fala galera, aqui é o professor Jorge da Central do Enem, Física na área. Nós da Ciência e Natureza estamos dando início a mais uma aula neste momento. Vamos lá? Fica ligadinho que o melhor dessa aula, na verdade, é a dica que eu vou dar para os doutores. E vamos começar com essa dica. Dica do professor Jorge. Vamos lá. Doutores, tem algumas situações que elas são recorrentes na física. Tudo bem? Então, algumas vezes você é chamado para determinar o valor de uma grandeza. Tudo bem? E quando essa grandeza ela é produto de outras duas grandezas que são representadas pelos eixos, né, de um gráfico. Ah, professor, não está claro isso. Olha lá, vou repetir, doutores, olha. Quando eu quero determinar o valor de uma grandeza, olha aqui a nossa grandeza G, é o que eu quero achar. E quando essa grandeza ela for produto, olha, a multiplicação de outras duas, no qual essas duas sejam os eixos, ok, do gráfico, como é que eu determino essa grandeza, esse G, o valor desse G, dessa grandeza? É simples, doutores, toda vez que isso acontecer, você vai determinar a área sobre o gráfico. Quando você calcula essa área, você concluiu, chegou ao valor de G, da grandeza que você estava procurando. Eu vou deixar mais claro, eu vou colocar 3 exemplos aqui para os doutores. Vamos lá. Primeiro exemplo, que isso é comum acontecer. Algumas vezes você é convidado para determinar o valor da carga elétrica. Tá? O valor de Q, que é a carga elétrica. E ele te dá um gráfico, olha, um gráfico da corrente pelo tempo. Bom, como é que o doutor determina o valor da carga? Basta que você calcule essa área abaixo do gráfico aqui. Calculando a área é numericamente igual à carga. Você acabou de calcular a carga. Simples, né? Meus amigos, eu coloquei esse ΔT porque às vezes ele não vem com o valor escrito T aqui, às vezes ele vem em ΔT. A própria equação, ou então ele faz essa alteração, mas vai dar no mesmo. Tudo bem? Um segundo exemplo que a gente pode reforçar, que é o deslocamento. Olha, ele pede para você calcular, determinar o valor do deslocamento e te dá um gráfico V por T, olha, tempo ou velocidade. Como é que eu determino esse deslocamento? Basta calcular a área sobre o gráfico, doutores. A área sobre o gráfico é numericamente igual ao valor do deslocamento. Viu só? Quero a grandeza. As outras duas são produto, elas são representadas nos eixos aqui, olha, como as coordenadas. Tudo bem? Mesma observação, a gente faz aqui, às vezes não vem só o T, vem ΔT, mas não tem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Um terceiro exemplo para a gente concluir aqui, é claro que isso é recorrente, temos outros diversos exemplos aqui, mas para o vídeo não se estender muito, vou lhe dar o último exemplo aqui, que é o do trabalho, né? Trabalho e energia. Nós sabemos que o trabalho é força vezes deslocamento. Professor, mas esse cosseno aqui não atrapalha, doutor, isso só é um coeficiente, porque a componente da força que efetivamente realiza trabalho é aquela tangencial, né, ao deslocamento. A componente normal não realiza trabalho. Tudo bem? Então, efetivamente, aqui o trabalho é força vezes deslocamento. Tranquilo? Outra vez, olha, a força vezes deslocamento, elas estão representando, né, os eixos aqui, ó. Então, como é que eu determino o trabalho? Basta calcular a área sobre o gráfico. Vamos lá no exemplo, no nosso exercício, uma aplicação. Aqui, doutores, olha, o gráfico da figura ao lado nos dá a intensidade da força que atua sobre um ponto material. Sabe-se que a mesma atua na mesma direção e sentido do movimento. Determine o trabalho. Bom, doutores, uma vez que a gente sabe que quer determinar o trabalho, e olha só, a força atua na mesma direção e sentido, que informação isso traria? Que consequência isso traria? Na verdade, doutores, é só para nos dizer que a força, ela né, o trabalho realizado é um trabalho motor, um trabalho positivo, porque está na mesma direção, no mesmo sentido. Fosse em sentido oposto, já seria um trabalho resistente, que seria o valor daria negativo.
tá? Mas nós não vamos correr risco de marcar o item errado, até porque não tem item negativo aqui. Tudo bem? Olha só. Terminando a leitura, realizando um deslocamento de 0 a 10 metros. Muito bem. Doutores, você lembra? Trabalho é força vezes deslocamento na essência. F vezes D. Olha como eles são os eixos aqui, olha. Aqui e aqui embaixo. Como é que eu determino então o trabalho? Basta calcular a área, né, meus amigos? Então vamos lá. Então, para nós resolvermos, basta acharmos o trabalho, basta acharmos esta área aí embaixo. Mas, doutores, vocês observam que essa figura aqui ela é bem conhecida, né, meus amigos? Olha, isso aqui, na verdade, é um trapézio, né? Olha, ele tem uma base maior, cujo valor é 10, de 0 a 10. Nós temos uma base menor, que é de 2 a 8 dá 6, né? E nós temos uma altura que é 10. Portanto, agora basta a gente lembrar, né, como é a equação do trapézio. Está aqui para você, né, relembrar. E aí nós faremos a substituição dos valores. B 10 mais 6 vezes 10 dividido por 2. Dá 16, 10 mais 6. E aí a gente simplifica aqui. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 10, 80, né, meus amigos? E aí a gente conclui que a área é igual a 80, portanto, encontramos o trabalho. Bem simples, não foi, meus amigos? Pronto. Quando acontecer isso, reforçando, aqui nos eixos, né, eles forem representadas as grandezas que multiplicadas da grandeza que você deseja. Basta encontrarmos a área, então. Beleza? Resolvido. Um último comentário. Você pode dizer, mas pô, não estou relembrando, não lembro como é a área do trapézio. Se eu esquecer a equação da área do trapézio, olha, meus amigos, vocês podem fazer a seguinte estratégia. Olha, aqui nós temos um triângulo, nós temos um retângulo aqui e nós temos outro triângulo. Você calcula as três áreas, junta, que vai dar a mesma resposta. Beleza? Até a próxima, doutores.